Tá, essa aula também vai ser para elevação da alma de Gisele Badislaine, que Hashem eleve muito a alma dela, uma pessoa especial, uma pessoa que faleceu esses dias, agora na sexta-feira, mãe também de dois alunos muito especiais que foram meus da Yeshiva, Shmuel e Yitzhak, de Jerusalém, que Hashem eleve muito a alma dela e que essas palavras de Torá sejam e muito para a sua elevação e sucesso no mundo espiritual. Simbora, galera, falar de um dos temas mais polêmicos do canal. Obrigado aí, pessoal. Quase agora, uau, já vai dar 400 pessoas ao vivo. Você que gosta das aulas de Torá, você que curte judaísmo, curte essa aula, compartilha, comenta que você gosta e se inscreve no canal do YouTube Eliel Haski. Simbora para essa aula. Vamos começar a nossa aula de hoje sobre esse tema. Uau! Que eu nunca falei em público 5 anos, a não ser um vídeo curtinho de um minuto e meio, onde eu falo muito geral. Eu preciso começar me justificando. Eu tenho a obrigação de me justificar para vocês, meus alunos. Bom, como vocês sabem, esse é um tema muito polêmico, porque mexe mais do que o intelecto com a emoção das pessoas. Eu respeito isso, né? Muitas vezes, dentro das redes sociais que nós vivemos, é misturado a vontade de ajudar, analisar e adicionar com ferir, machucar, segregar. Vamos ser grupos que se odeiam e não é o objetivo do Torá com você. Duras verdades serão faladas aqui. Eu não posso diminuir uma letra do que a Torá fala sobre o tema, porque eu estou aqui para divulgar a Torá e não a mim mesmo. Isso é muito importante dizer. Eu tenho um papel aqui, e o meu papel é falar da Torá. Então eu quero deixar claro para todos vocês que são telespectadores ou que baixam depois das aulas para ouvir em MP4, dizer o seguinte, em MP3, acho que no caso, dizer para vocês o seguinte: eu respeito todas as crenças. Quando você tem a verdade, que é a Torá, você não precisa diminuir ninguém, você não precisa machucar e nem ofender ninguém. Mas acho que ainda preserva-se o direito de todos os seres humanos pensarem diferente, trazerem uma análise da Torá. Então, quem gosta do assunto, assista. Quem já acha que vai se estressar, não, como assim estão falando? O mundo pensa diferente, está no mundo onde as opiniões são diferentes. Aí você assiste ou não assiste, se acha que isso vai te machucar. Mas, dura verdade será dita em todos os aspectos, tá? E vai vir muita bomba do começo ao fim. Muita bomba. Vamos começar logo? Pessoal, dada essa introdução que eu já considero parte importante do Shiur de Torá, eu quero dizer para vocês quem é Jesus. Quem é Jesus no judaísmo? Quem é Jesus na Torá? Ele foi um judeu que estudou muita Torá e que viveu na época da perseguição dos romanos contra o povo judeu e que depois foi se desenvolvendo, né, as situações e causou destruição do segundo templo do Beit HaMikdash, o segundo templo de Jerusalém. Quando os romanos estavam perseguindo os judeus, eles estavam querendo matar o Sanhedrin, que eram sábios, justos, que participavam não só intensamente da vida social judaica naquela geração, estavam conectados com o templo de Jerusalém e o seu trabalho que ali ocorria, bem como com o tribunal rabínico, que tinha como papel julgar o povo judeu. Julgar o povo judeu não é dizer você morre ou você vive, não é tomar o papel de Deus, mas é pegar as leis que a Torá deu ao povo judeu e aos seus juízes, como está escrito na Parashá, que eu falei isso muitas vezes, porção semanal da Torá, Shoftim, Veshotrim She'elecha, que significa que vocês terão juízes e policiais, que são uma espécie também de rabinos, onde vão julgar o seu povo, o povo judeu, vivendo com as regras judaicas, com um tribunal judaico. O Rabi Akiva, talvez o maior rabino, foi o maior rabino do povo judeu. E é dito em nome dele, quer dizer, ele traz isso, que em 70 anos de tribunal, se uma pessoa era julgada à morte, num distanciamento, numa disparidade de 70 anos, já era chamado de tribunal assassino, com o intuito de ter sempre a autocrítica, que o objetivo não é sair mandando ninguém para a morte, é consertar, é adicionar, é trazer para cada geração uma sabedoria que vai fazer com que o mundo se transforme num lugar melhor. 100% isso.
Nesta época dos romanos, perseguindo o povo judeu, que depois dissuadiu e acabou trazendo aí a destruição do segundo templo, existiu uma pessoa chamada Yeshu ben Bandera, que era Jesus. Jesus, na verdade, tinha um nome em hebraico, Yeshua. Yeshua, ou Yeshua, é um nome judaico muito famoso e que significaria, em uma das interpretações, como salvação. No final, a letra Ain, que é a última letra do nome dele, foi retirada por causa de um famoso salmo que o rei Davi diz, e a Kabbalah diz que foi dita em relação ao que iria acontecer com Jesus, que é Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que você me abandonou? E quando Jesus falou isso, ao ser morto pelos romanos, a letra Ain, que é a última letra, foi tirada. Em vez de Yeshua, ficou apenas Yeshu. Yeshu é o seu nome no final da vida e também uma abreviação, que significa que todos os seus ensinamentos não são judaicos e não têm a ver com o Deus da Torá, de Israel e o Deus que criou o mundo. Ok, vamos mais um passo para a gente entender e sair liberando as bombas. Os foguetes, bomba nuclear, míssil balístico intercontinental, e a gente vai de acordo com o nível aqui que a Hashem me iluminando e der permissão. Que seja também para reforço de essa aula, Daniel Ben Simha. Amém. Época de Roma, época de incerteza. Uma época da qual o povo judeu era perseguido por acreditar em um Deus e todos saberem do que tinha acontecido previamente no Monte Sinai. O povo judeu recebe a Torá, o mundo sabe disso e o mundo se divide numa polarização de Flamengo e Vasco, Corinthians e Palmeiras. Parte do mundo ama o povo judeu, parte do mundo odeia o povo judeu. Não é assim só hoje em dia, era assim também naquela época. E os romanos viram os judeus como um grande obstáculo. Um obstáculo que não o deixavam a dominar com o seu paganismo em Roma e de Roma para o mundo. Os maiores impérios do mundo, Roma. Roma se deparou com o povo judeu e começou a perseguir e matar os rabinos do Sanhedrin, que eram rabinos que eram importantes. Um dos rabinos que fugiu foi o Rabi Shimon Bar Yochai, aquele que escreveu a Kabbalah, junto com seu filho Rabi Elazar, para uma caverna. Isso significa, pessoal, que Deus decretou sobre o povo judeu tempos de amargura, porque existia ódio gratuito dentro do povo judeu e foi decretada a destruição do segundo templo. Beleza? Ok. Vamos entender passo a passo. Nessa época, existe um casal, como qualquer um, entre Miriam e Yosef. Miriam e Yosef é um casal de judeus que, ele nasceu na cidade de Beit Lehem, realmente, nasceu na cidade de Beit Lehem, e ele nasceu de um relacionamento muito problemático. Porque antes, em Jerusalém, existia um casal que era a mãe, Miriam, Maria em português, e Yosef, José. Eles casaram. Esse Yosef, a Gemara Torá oral, que inclusive foi escrita um pouco depois da destruição do templo, ou seja, um pouquinho depois da geração de Jesus, estava muito quente o assunto, estava muito fresco o que tinha acontecido. Obrigado aí, pessoal, mais de 810 pessoas ao vivo. Se você gosta do canal, curte, compartilha, comenta, inscreve no canal do YouTube Eliel Hask. E aí o que acontece? Eles estavam juntos. A Gemara, que é a Torá oral, que na época foi escrita mais ou menos há 1850 anos atrás, muito próximo da época da destruição do templo, que foi há 1960 anos atrás, que este casal tinha um problema. Miriam, ela cuidava de cabelos das mulheres, é a famosa Maria, no Novo Testamento. Ela cuidava dos cabelos, ela deixava bonito para festas, ela também trabalhava com lenços, tudo que emperequetava, para deixar a mulher bonita. Esse é o trabalho dela. E Yosef era considerado um homem que pressionava muito a esposa dele. A Gemara conta que ele trancava a mulher em casa porque ela era muito bonita.
uma mulher de beleza extrema. Essa é Maria, Miriam. E trancava ela. E ela ficava muito pressionada a ponto de ter raiva do marido. Uma coisa que existe até hoje em dia, que dirá na época. Acontece que aparece na história um romano chamado Yosef ben Pandera, que existem dúvidas, porque isso não é explicado, o porquê que ele tinha o nome Yosef. A primeira interpretação é que ele usou esse nome para conseguir se aproximar de Miriam, para pelo menos dizer, olha, também tem alguma coisa a ver com você, eu sou judeu. E outros dizem que ele teria fingido ter se convertido ao povo judeu. Yosef ben Pandera, Yosef, filho de Pandera. E ele conseguiu ir até a casa de Miriam quando era Yom Kippur, o dia mais sagrado do povo judeu. Preste atenção, vocês estão escutando agora a história 100% verídica, factual, de como veio Jesus ao mundo. E o que a Torá, não é que a Torá opina, é o que a Torá vai te contar agora sobre a vida dele. Lembrando total respeito a todas as crenças, de coração eu falo isso, é muito importante ter respeito pelo próximo, mas também ter o direito de trazer o que a Torá fala. Nesse dia, Yosef ben Pandera entrou na casa de Miriam, romantizou, ou seja, tentou convencer ela, e rapidamente conseguiu, e fugiu com ela no dia de Yom Kippur. A Guemará não é um jornal, não é um jornal extra que você recebe no metrô. Isso significa que não é falado se esse Yosef Pandera, o romano, já estava tentando encontrar Miriam e estava tentando fazer o que todo homem tenta quando ele é mau caráter com uma mulher casada. Que é não, compra uma flor um dia e fala que é só por educação, um café outro dia, fala que é só por educação. A Guemará não toca nesse ponto. Mas fica a nossa imaginação do que pode ter acontecido antes desse dia de Yom Kippur, que é o dia do perdão. Mas sabe-se que o marido era muito duro e ela ficava pressionada. Yosef ben Pandera entra na casa de Miriam e convence-a a fugir com ele para a cidade de Beit Lehem. Ok? Nessa cidade de Beit Lehem, eles fogem em pleno Yom Kippur, dia do perdão para o povo judeu. Porque era uma data certeira que o seu marido real não iria perceber. Eles moram juntos, mas moram escondidos. Por quê? Porque quem é judeu sabe que dentro da comunidade judaica todo mundo sabe o que acontece. Porque normalmente são lugares pequenos, comunidades pequenas. E o povo judeu nunca foi imenso de números. Nunca foi. Até quando saiu do Egito era proporcional ao resto do mundo. Mas nunca foi um povo gigante em números. Então, sabia-se que Miriam fugiu e o marido ficou só. Bom, aqui vem uma das primeiras bombas. Miriam era uma mulher casada. E quando ela esteve com Yosef ben Pandera, que é um romano, eles tiveram um filho. E esse filho se chamou Jesus. A Torá oral deixa em aberto algumas questões. Por que tentaram dar esse nome de Yeshua, salvação? Um dos principais motivos é para que, caso peguem ela adulterando, o que era pena de morte, ela pelo menos pudesse dizer algo do tipo, Deus pediu para mim, ou eu tive uma visão, ou se mostrar de alguma forma impossibilitada de ser julgada. Que é igual hoje em dia, quando você fala, não, eu estou tomando Rivotril, não pode me julgar, né? Eu vejo Teletubbies todo dia, eu sigo o Felipe Neto nas redes sociais, então eu não posso responder no tribunal. Eu não sou uma pessoa, tá? Não estou muito normal. Por causa disso, uma das teorias que ela logo tentou botar um nome que pudesse sempre vir como resposta à culpa. E isso depois foi utilizado por Roma, Constantino, no Concílio de Nicéia, um local famosérrimo, onde foi instituída a religião cristã. Religião cristã não veio de profetas, não veio de galera cantando Torá e falando com Deus. Não, foi Roma sentando num palanque político, decidindo o que vai entrar no Novo Testamento e o que não vai. É, rapaz, o bicho pegou. A religião foi criada por Roma e a sua galera. Com certeza, do bem não era.
Ok, vamos continuar. Nesse momento, acontece algo muito interessante. Jesus nasce de uma relação problemática. Ela estava em nidá, o que significa que ela estava em menstruação, porque ela não fez mais mikve, ela não seguia mais a Torá, ela sabia que ela já estava traindo o marido, isso já era um pecado capital. Então a Torá oral diz que ela não seguia mais as leis judaicas, ao contrário, ela queria se manter escondida com o seu novo amor, para ninguém perceber. Nasce um filho de uma relação proibida gravíssima, e ela estando em nidá, que significa lei de menstruação. Ué, Rabino, mas a mulher menstruada não ovula. Pela lei judaica, mulher que está com a impureza da menstruação, não é que ela ovulou menstruando. Isso é impossível. E sim que ela não fez o mikve, ela não se purificou em águas puras, como a Torá fala, depois do ciclo menstrual. Ou seja, ela se manteve com aquela impureza espiritual e em casa. Então não houve nenhuma purificação. Isso significa impura com a impureza de menstruação. Ok? 2 pecados graves foram feitos e óbvio que não ia dar muito certo. Nasceu Jesus. Jesus era judeu, porque ele era filho de mãe judia. Existem apenas 2 possibilidades de uma pessoa ser judia nessa vida. Ou se ele nasce de mãe judia, tá aí para quem fala que a Torá é machista, o único ventre, né, a única pessoa que pode decidir se seu filho é judeu é a mãe. E número 2, se a pessoa se converte ao judaísmo de forma séria, como principalmente em Israel. No caso de Jesus, ele nasceu de Miriam. O pai dele era Goi, que significa em português não judeu, é um romano, mas ele nasceu judeu. Ele cresceu na cidade de Beit Lehem. E a Guemará conta, na verdade, através de Braitot e Toseftot, que são partes da Torá oral perdidas, porque tentaram retirar da Torá oral, na época da Inquisição e de Roma, todos os estudos que tentavam se escrever. Não só a Torá oral quando foi escrita, como também pergaminhos e livros eram queimados e destruídos. É sabido, tanto que a Inquisição fez questão de tentar até mudar algumas palavras da nossa Torá oral. Eu já vou explicar para você essa bomba que é muito grande, tá bom? Obrigado, pessoal. Mais de 1.050 pessoas, recorde mundial batido aqui em 5 anos de canal. Pessoal, Jesus cresceu e ele foi colocado para dentro de uma comunidade judaica como se tudo tivesse ok. Miriam não queria que tivesse percebido o pecado capital dela e pena de morte. Ele cresceu e ele estuda numa yeshivá, judaísmo autêntico, normal, ok. Ele estudou Torá, e ele foi aluno de um rabino chamado Rabi Yoshua ben Perahiah. Ele se tornou aluno desse grande rabino, que também fugiu de Roma, porque ele fazia parte do Sanhedrin, em português Sanédrio, mas que não ajuda muita gente quando vai explicar Sanédrio, que significa parte do grande tribunal judaico-rabínico da geração. O que acontece? Rabino Rabi Yoshua ben Perahiah tinha muito amor pelo seu aluno, Jesus. Por 2 motivos que vocês nem podem imaginar. Vocês nem vão acreditar no que eu vou dizer para vocês. É uma das bombas que vocês vão ouvir que nunca, eu procurei muito, nunca foi falado, e desde que existe a internet, nunca foi dito o que você está prestes a escutar agora. O Ramá del Valle, que é aluno do Arizal, e tirado também do Arizal, que são os maiores cabalistas, os que mais explicaram a Kabbalah, o misticismo e os segredos judaicos, dizem que Jesus, ele veio como encarnação para tentar se consertar da alma de Esaú, de Esav. Esaú, irmão de Jacó e Jacob. E que Rabi Yoshua ben Perahiah, ele veio com a força de Jacob para tentar consertar o lado da impureza que tinha vindo, principalmente da relação proibida de Miriam com Yosef.
O que acontece é que Rabi Yoshua ben Parahia abraçava o caso de Jesus para tentar fazer com que ele conseguisse realmente estar purificado. Até que eles fogem para Alexandria, um lugar do Egito, mais proeminentes como centros judaicos da história, Cairo e Alexandria. Quando eles vão para Alexandria, no meio do caminho eles param no que é chamado de como se fosse um hotel, em hebraico Arsaniá, que é mais ou menos uma tenda, onde alguém lá te dá comida, dormir e você paga. Rabi Yoshua ben Parahia, com seu aluno Jesus, dormiram lá. No dia seguinte, o Rabi Yoshua ben Parahia é dito nos livros sagrados da Torá, que o Rav diz o seguinte: uau, como é bom o que ela fez, como é bom ela, como é bom ela. Porque ele ficou muito agradecido pela dona dessa pequena tenda ter alimentado eles, deixado eles dormirem. Jesus entendeu, porque em hebraico, quando você fala tová, tová, pode significar bom, pode significar favor, como pode significar que coisa boa, que coisa bonita. Tem conotações diferentes. Jesus responde a Guemará, fala. Um dos lugares que traz rapidamente essa história é em Gitin, página 67, que é uma parte da nossa Torá oral. E também em Hulin, Tosefta, capítulo 2. E lá, Jesus diz, mas ela não é tão bonita assim. Os olhos dela são meio estranhos. E o Rabi Yoshua ben Parahia responde, eu estou falando que ela fez bondade, e não que ela é boa, de ser uma mulher boazona, de linda. Ela é casada, e você está olhando para ver os detalhes dela. Você sai fora daqui agora, porque eu não quero mais você como aluno. A Guemará diz que o segundo erro é que muitas vezes quando ele estudava a Torá, ele não cobria o cabelo. O que não é nenhuma obrigação da Torá, mas é um decreto rabínico que tem a ver com coisas mais elevadas. E uma das coisas que Deus deu como bastão aos sábios é fazer decretos rabínicos de acordo com a necessidade. O que acontece, meus grandes amigos, é que esse Rav achou que isso era uma prova que a encarnação de Esav, que significa Esaú, não daria para ser consertada. Ele vai lá, excomunga Jesus, pegando 400 alunos, tocando o shofar, 400 alunos tocando o shofar, que normalmente são os chifres de carneiro, e dizendo que ele está excomungado. Rabinos da Guemará criticam esse rabino, dizendo que ele não deveria ter feito assim, que a gente empurra com a esquerda e abraça com a direita. A Torá tem autocrítica. A Torá não cria um ser humano que é meio homem, meio Deus e cria regras novas. A Torá fala a verdade. Doa a quem doer. E a Torá diz que o rabino errou. Ele desaparece no Egito. Igual o Novo Testamento tenta dizer onde é que ele estava por mais de 12 anos, porque o Novo Testamento também não soube o que fazer com a falta de dados que Jesus apareceu no Egito. A Guemará conta, e eu estou, obviamente, pulando, porque eu tenho dezenas de páginas aqui para falar, né? Muita coisa para falar até. Ele, no Egito, se revolta. Mas antes disso, ele tenta pedir desculpa para o seu rabino. E quando ele vai lá, a Guemará conta que toda vez que ele ia lá, o rabino estava ou ocupado com Torá ou com reza. Então ele fazia o famoso sinal de espera. Tipo, calma. Jesus, quando foi pela terceira vez, ele entendeu isso como você, rabino, não quer me escutar. Você, rabino, não quer seguir, quer dizer, aceitar o meu perdão. O que também é discutível se o rabino errou de novo, porque no judaísmo, errou, o pau comeu. A gente sempre tem que falar a verdade. O rabino pode ser que ele errou de novo, beleza? Ok. Nessa hora ele pega um tijolo, e para botar raiva de rebeldia, ele se curva esse tijolo, igualzinho se fazia com uma idolatria famosa na época do Egito. E com isso ele se mostra rebelde e vai embora. Ele desaparece por muitos anos e volta como um novo Jesus. Um Jesus que não cumpria mais a Torá, um Jesus que tinha muita raiva do judaísmo e um Jesus que falava muito em prol de idolatrias que ele aprendeu no Egito. Esqueçam neste momento o Novo Testamento.
O Novo Testamento tem mais de 300 edições diferentes. Qual dos 300 Novo Testamentos alguém aqui acredita? Qual das 300 histórias? Já existe um dos Novos Testamentos mais antigos, para quem quiser procurar na revista Galileu, que eu acho que é um site também, Galileu, foi encontrada no Egito. E ela tem mais de quase 1.500 anos. Um dos Novos Testamentos mais antigos do mundo. Lá, ele não era nem Messias e ainda era considerado que pecava, fazia pecados graves. Esse Novo Testamento, procurem na revista Galileu, vão atrás de achados arqueológicos, vocês vão ficar boquiabertos. Ele mostra um Jesus que o Vaticano segurou durante centenas de anos para não ser liberado. Nunca foi falado até uns 5 anos atrás, ou 7, que eles conseguiram quebrar, obrigado, Beto, café cabalista, pelo establishment, palavra meio difícil, eu não gosto de falar inglês, que dirá uma palavra longa como essa, que é tipo a cartilha da política da época. Como é que você vai contra a igreja, que muitas vezes massacrou, perseguiu e dominou o país, você vai falar alguma coisa mal de Jesus? É sabido, vamos dar uma pausa, é sabido que o Novo Testamento foi criado em cima do Concílio de Nicéia, feito por Roma, e que foi presidido por um cara que não era para lá muito tzadik, muito justo, Constantino. Constantino tinha um desespero. Como ele pode criar uma religião que seja boa aos olhos do povo, que seja fácil de convencer, mas também tenha muito paganismo dentro? A primeira coisa que ele mudou no Concílio de Nicéia foi o dia sagrado. A Torá só fala do sábado. O Velho Testamento, que assim chamam, só falam de sábado como dia sagrado. Mas do nada muda para domingão. Talvez domingão do Faustão? Não sei. Mas Constantino vem e fala que o dia sagrado a partir de agora é domingo. Pasmem e se preparem agora para cair do cavalo. Você que está assistindo a essa aula andando do cavalo, pouca chance, mas pode ser que esteja ocorrendo. Prepare-se o que você vai ouvir. Apenas prepare-se. Domingo é o dia do Deus do Sol para todos os pagãos. E quando em inglês você fala domingo, é Sunday, o dia do Sol, que é o Deus do Sol e o Deus do paganismo que Constantino seguia. Por isso que era uma manobra política e religiosa para começar modificando a base da Torá. Assim como os greco-romanos tiveram que tentar arrebentar o Shabat do povo judeu, porque eles sabiam que o Shabat é o coração do povo judeu, e só arrebentando o Shabat a gente fere o povo judeu. Assim também fez Constantino, mudou sábado para domingo. Que vergonha! Que papelão, senhor Constantino! Constantino mudou o dia sagrado para um dia que não tem a menor base na Torá, Velho Testamento, que chamam profetas. Domingão. Só isso já é o bastante para você não acreditar em mais nada que venha dali. Porque vem cá, um romano, pagão, que persegue geral, idólatra, cria uma religião, escolhe qual vai ser o dia sagrado e ainda escolhe qual edição de Jesus a gente vai seguir. Como você consegue ainda ter a coragem de acreditar? Tem muita resposta boa que a gente vê hoje em parte das igrejas. Muita promessa falsa, muita mentira, muita angariação de milhões e prometendo o céu e a terra quando você vai deixar a pessoa como miserável, sem o céu e sem a terra. Mas isso é um outro assunto. Pessoal, o que acontece é que Jesus se revolta e a Guemará Torá oral, que é a única verídica para contar essa história, a mesma Torá oral, que, desculpa falar assim, mete o pau quando os judeus fazem coisa errada, mete o pau quando os sábios erram, é a mesma que simplesmente conta quem era Jesus, que volta revoltado, cheio de idolatrias. Cheio. Tem vários casos na Guemará, e o que acaba lá também conta que viveu na época de que Jesus se dizia Deus
repetia versículos da Torá para falar que ele poderia fazer milagres e poderia fazer maravilhas, que é otot vemoftim, usando palavras como se fosse, olha, eu sou Deus. Baruch Hashem, Deus já sabia antes, né? Porque Deus criou o ser humano, Deus criou o erro e o acerto, e ele já escreveu em alguns lugares da Torá escrita, um deles em Deuteronômio, em Devarim, que saiba que quando aparecer para vocês uma pessoa que se diga profeta e que faça milagres e maravilhas, e mesmo que ele faça milagres, porque milagre pode vir de muita coisa, pode vir de ilusão, mentira, ou milagre através de idolatrias. Está cheio de gente fazendo milagres proibidos pela Torá. Está cheio de gente. Na época do profeta Eliau Anavi, tinha uma galera que estava indo para idolatria. Por que você acha que ele foi puxado para idolatria se ele tinha um profeta Eliau? Porque ele na idolatria conseguia ver que, num estalo, numa máscara, dava para fazer coisas incríveis com idolatria. Então, veja que na época já chamava atenção. Que dirá hoje em dia? Que dirá hoje em dia? E aí, a história de Jesus no Novo Testamento é tão fictícia, mas tão fictícia, que cada vertente do cristianismo decidiu pegar a sua interpretação a que iria mais colar com o seu público. Ou diz que apenas ele é uma pessoa importante. Constantino não aceitou e ela não foi para nenhuma edição do Novo Testamento. Ou seja, vamos fazer a nova edição do Globo, vamos fazer a nova edição do jornal. Coisa que nunca vai aparecer, nunca, é que ele não é divino, que ele não é Messias. Não pode ser apenas uma pessoa, um profeta. Isso não poderiam colocar, porque não vai ganhar Moshe Rabbeinu, não vai ganhar Moisés, não vai ganhar Yoshua ben Nun, não vai ganhar rei Davi, não vai ganhar rei Salomão. Então, não tem graça. Uma vertente diz que ele é Deus. E a gente sabe que o catolicismo acredita na Trindade. E que um homem, quer dizer, Deus vem em forma de homem para pecar, fazer várias coisas erradas pela Torá, morrer ainda na própria opinião dos seus seguidores de forma humilhante para tentar te provar que ele é Deus? Ok. Outro motivo que está conectado com isso é que Jesus teria sido uma oferenda igual a da Páscoa. Bom, parte das edições dizem que ele foi julgado na Páscoa. Ou na Páscoa era prestes a Shabat. Nem prestes a Shabat, nem durante a festividade podia ser julgado. Erros graves são colocados ali. A Torá fala o número de almas que desce com Jacó para o Egito. O Novo Testamento só foi copiar. Errou o número. Erra a geografia, lugar de cidade. Erra a genealogia de onde veio Jesus. Veio do rei Salomão ou veio do seu irmão Natan? Erra também. Entra em contradições graves. Reescreve versículos errados. Meu Deus do céu. Deus não tem memória? Deus erra. Deus manda profetas que falem coisas contra a Torá. Pessoal, mais de 1.300 pessoas ao vivo. Muito obrigado por esse recorde explosivo. Nunca vi esse número 1.000 aqui no YouTube. É novo isso para mim. Se você gosta das minhas aulas, curte, compartilha. Se inscreve no canal do YouTube. Hoje, Eliyahu Haskell. Pessoal, e aí? Você conhece a famosa desculpa de que Jesus teria sido uma oferenda para perdoar o pecado do povo judeu. Quando é dito na própria Torá que nenhum ser humano será morto pelo pecado do outro, que dirá ser uma oferenda. Deus falou, está falado. Se Deus falou A, a regra é A. Para de dizer que é B. Para de dizer que é B. A Torá é para sempre. Como é dito para Josué, o profeta que veio em seguida de Moshe Rabbeinu, em hebraico chamado Yoshua ben Nun, Lo miamushu a Torá, Sefer a Torá mipirra, Lo mizarha, Lo mizer zarha me'ata ve'ad olam. Está escrito na nossa Torá, no profeta Yoshua, Josué, que veio depois de Moisés. E esse livro da Torá com seus mandamentos não será tirado nunca da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca do filho dos teus filhos, de hoje para todo o sempre. Meu grande amigo,
O que é para todo sempre para você? Até onde eu sei, é para todo sempre. Se nós não sabemos o que é 80 anos de vida direito, é a gente que vai querer interpretar o que Deus diz quando é para sempre. Deus falou quando é para sempre. Eu vou interpretar com meus 70, 80, 100 anos de vida. Deus falou, a Torá é para sempre. Deus, inclusive, profetiza em Dvarim, Deuteronômio. Quantas vezes você lê, só lê a Torá em português? Que no final dos tempos, Deus vai reunir a casa de Jacó para cumprir a Torá que eu te dou hoje. Qual é a Torá que eu te dou hoje, meu grande amigo? Monte Sinai. E aí começam as tentativas de tentar enganar as pessoas. Porque se você diz que Jesus diz que é Deus, na edição B ele não diz que é Deus. Então, eu vou dormir tranquilo. Eu tenho a audácia aqui de dormir tranquilo, porque tem uma outra edição dizendo diferente. Meu amigo, como é que você segue uma religião que colocou como dia sagrado o dia do Deus do Sol, que é o auge do paganismo? Como você consegue aceitar, seguir uma religião que Deus fala, que é Shabat, sétimo dia, Shabat. E você com a maior tranquilidade e cara limpa consegue seguir um dia que te diz que é fazendo domingão. Como? Me fala como. Só me conta como. Eu sei que tem muita contradição e centenas de erros para você conseguir digerir, mas essa é uma. Infelizmente, uma religião que, com todo carinho eu digo, apenas baseada em fé cega. Só fé cega. Apenas. Nada aconteceu dele como Messias. Zero. E óbvio que a gente vai trazer isso. Vou aproveitar para já trazer agora. Bom, está escrito que Mashiach será uma pessoa, humano, e verá direto da mente do rei Davi. Já temos um problema. Porque José, o carpinteiro do Novo Testamento, não é o pai dele. Quem é o pai dele, de acordo com o Novo Testamento, é Deus. Pergunto para você, Deus tem linha davídica? Deus é de alguma tribo para o filho poder ser da mesma tribo? Meu grande amigo. Então já caiu por terra. Mas ele tem que ser do rei Davi, né? E também tem que ser do rei Salomão. Mas alguns falam que ele veio do Natã e as genealogias estão totalmente diferentes. Bom, o próprio Messias terá filhos e vai frutificar e vai ter uma vida eterna. Isso aconteceu? Longe disso. Vai ter o reestabelecimento da dinastia de Davi, como está escrito em Daniel 7. Aconteceu isso? Não. Vai ter uma era de paz que será para todos os povos e para todas as nações. Isaías 2:2-4, Miqueias 4:1-4, Ezequiel 39:9. Aconteceu isso? Aconteceu o contrário. Entrou uma religião pagã. Todo mundo que segue Jesus tem que ter humildade de dizer, eu sigo o paganismo, eu sigo a idolatria de Roma. Tem que ter humildade de dizer isso. Tem que ser humilde, né? E tem que saber também que aconteceu o inverso da paz. Pessoas foram perseguidas, e em mérito do mesmo Roma que criou Jesus, foi destruído o segundo templo. Ok? Significa que em mérito dessa mesma religião, teve a caça às bruxas, onde Constantino, com o início da igreja, matou 1 milhão de mulheres por serem consideradas intelectuais. Quem conhece o famoso caça às bruxas? Matar 1 milhão de mulheres, porque não querem pensar igual a você. Inquisição, onde mataram milhões de pessoas por serem considerados magos. Depois teve as cruzadas, e na África também. E por aí vai, Irlanda do Norte. Evangélicos cristãos se matando em nome de alguém que veio trazer a paz? Qual que é o teu problema? Porque ele vai vir uma segunda vez. Poxa, mas é possível o ser humano mentir tanto para si? Jesus não tem um sinal de Messias. E a tua desculpa é que ele vai voltar uma segunda vez? E o pior é que quando você vai interpretar texto, você pega sempre frases e versículos soltos, do nada, como se fosse um papo assim de bêbado, e diz que aquilo é Jesus. É sempre assim mesmo, estratégia. Porque está escrito que uma jovem será mãe. Aí você vai lá, traduz como virgem e diz que Jesus é filha da virgem. Primeiro, já começou errado. Segundo, a profecia não era sobre a época.
Não era virgem, era jovem, mulher. Mulher, apenas mulher. Você traduz como virgem para enganar todo mundo. Você pega uma profecia da época dos profetas e diz que ela vai acontecer para a segunda vez que ele vier, que não era nem a época. Você pega frases soltas, engana todos à tua volta e se baseia em uma das religiões, em uma das edições que Constantino lá, pagão, bad boy, do mal, foi lá e escreveu aquela religião. Qual é o teu problema? Bom, todas as pessoas vão se converter ao monoteísmo. Jeremias 31, Zacarias 8, 23, Isaías 11, 9, Zecharias, Zacarias 14, 9. Está longe de acontecer. Mais pessoas fizeram idolatria, inclusive em nome de Jesus. Mais pessoas fizeram santos dele, da mãe, do tio, do pai, do cachorro. Santo, 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 santo. Idolatria para você é o caminho para o Messias. O Messias que para você é paz e amor, que veio trazer paz e amor, ele reflete exatamente ao contrário na história do mundo. Qual o teu problema? Como você consegue aceitar? Como você consegue engolir apenas para que você emocionalmente se sinta melhor? Para que a fé cega consiga controlar a tua mente e dizer, é isso e acabou, vamos irmãos. Tua vida está sendo destruída espiritualmente por causa disso. Reconhecer que Deus é só um. Aconteceu? Não. Que o mundo no final dos tempos vai ser vegetariano. Aconteceu isso? Não. As 12 tribos vão ser reunidas. Aconteceu isso? Não. O templo será reconstruído. Na época dele foi destruído. Que dirá reconstruído? Daqui a pouco eu vou falar a maior bomba já dita na internet de todo o canal. Daqui a alguns minutos, se preparem que eu vou falar a maior bomba. Obrigado, pessoal. Mais de 1.400 pessoas ao vivo. Não haverá fome no mundo. Aconteceu? Não. A morte vai terminar. Aconteceu? Não. Vai ter ressurreição dos mortos. Aconteceu? Não. As nações vão estar ajudando materialmente Israel. Israel vai se restabelecer com o templo. Aconteceu? Não. As nações irão ao povo judeu, muitos se converterão. Aconteceu? Não. Todas as armas serão destruídas. Aconteceu? Não. O rio Nilo vai secar. Aconteceu? Não. As árvores darão frutos mensalmente e não algumas partes do ano. Aconteceu? Não. As tribos de Israel receberão cada uma a sua parte de Israel, tudo bem dividido entre as 12 tribos de um território israelense. Aconteceu? Não. Messias vai oferecer um holocausto de sacrifício no próprio templo. Ele não podia nem entrar porque sabiam que ele fazia idolatria. Aconteceu? Não. E muitas, e muitas, e muitas profecias que não teve uma dentro. Não foi feito um gol, nem contra, para poder me dizer, eu fiz gol, não vou dizer que foi contra, mas fiz. Nem isso aconteceu. É um negócio assustador. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte. Quando foi dito que Jesus morreu e 3 dias depois ressuscitou, é interessante, porque todas as religiões pagãs, desde Hare Krishna, ou até o Deus do Sol, que foi o protagonista da religião cristã, todos é dito a mesma história. Que estranho. Que coincidência. Todos dizem que ele tinha 12 apóstolos, o Deus do Sol, Hare Krishna, Buda, todos tinham 12 apóstolos, todos por volta dos 30 anos tiveram revelações, todos foram mortos injustamente e todos ressuscitaram 3 dias depois. Que coincidência! Uau! Justo Constantino, que é pagão, foi lá e colocou a mesma história do Deus dele, que é o Deus do Sol. Repetiu para você, imitou e plagiou. Tá pior que CD do Paraguai. Imitou a história de geral que aconteceu antes dele e você aceitou. E você caiu e você ainda disse amém. Amém, vamos embora. Qual a edição que eu acredito? Ah, todas. Peraí, mas numa Jesus é Deus, uma ele é Messias, uma ele pecou. Qual você acredita? Todas. Então, meu amigo, você está precisando de um psicólogo. Tem muita coisa. Mas eu quero falar a maior bomba da história. Eu quero falar para vocês a maior bomba já dita desde que a internet foi criada. Não dá para falar tudo, mas tem muita coisa para falar. Muita. Mas eu quero dizer uma bomba monstruosa. A bomba é a seguinte, pessoal. O Arizal,
que é um rabino imenso em Kabbalah, conta que ele mandou pegar os próprios ossos de Jesus, porque ele morreu, ele não ressuscitou nada, e levar para Tzfat, norte de Israel, atualmente lá que ele se encontra. E que ele mandou enterrar os ossos e que ele faria uma espécie de capa, com toda a sabedoria que ele tinha e Torá que ele sabia, para conseguir fazer uma capa para proteger o mundo e Israel daquela idolatria. Isso está escrito num próprio livro do Rav Haim Vital, o principal aluno do Arizal, que foi ele que escreveu praticamente todas as palavras do seu mestre em 1500, cabalista Arizal. Eu não sei se essa bomba você imaginava que poderia acontecer. Mas essa bomba quer dizer, em outras palavras, que não só morreu de forma normal, não só não ressuscitou, não só não teve nada do que foi falado, como ainda foi enterrado em lugar específico, para que dessa forma diminuísse a idolatria no mundo e aumentasse o sucesso do povo judeu em Israel. Mas qual o problema? O problema é que sempre que teve debate, ou matavam o judeu quando falava a verdade, ou perseguiam e prendiam ele. Quantos debates aconteceram na história do mundo? Né? O próprio Rabi Hia, de Paris, que foi representante da França, e teve um grande debate no ano 240 da Era Comum, quer dizer, começo do mundo. Depois de Jesus, foi logo o começo da história, como o Ocidente contabiliza. E ele mesmo só podia discutir com uma condição, que ele não trouxesse nenhuma contradição do Novo Testamento. Por quê? Porque justamente essa é a forma de enganar as pessoas. Aí, óbvio que tem gente aqui que vai começar a trazer coisas soltas, né? A Isaías 53, e Daniel não sei o quê, e blá, 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 e um versículo solto, que você apaga tudo, fecha o olhinho, bebe umas cachaça e acredita no que está escrito. Essa sempre vai ser a fé cega. A fé cega é uma doença. É quando você diz tudo isso, tem muito mais para falar, e a pessoa vê, mas o versículo tal que fala X, e o versículo não sei o que fala... Tem muita bomba para falar, mas eu quero dar uma boa notícia para vocês, mais de 1.530 pessoas assistindo. Eu tenho um estudo fechado no meu site, chamado toracomvocê.com, meu site, onde eu falo 10 vezes mais do que está aqui, onde eu conto tudo. É um estudo fechado onde você pode adquirir, onde está lá a verdadeira história de Jesus, está lá no meu site toracomvocê.com, e depois a verdade sobre o Novo Testamento. São 2 estudos fechados, cheios de aula, lotados de informação, que você pode adquirir no site e assistir quantas vezes você quiser. Você vai ficar 10 vezes mais boquiaberto, porque eu falei muito mais. Eu quase escrevi um livro para fazer esse curso, e dentro desse quase livro que eu escrevi, eu peguei algumas coisas soltas, rápidas, e disse para vocês em 1 hora. Mas a história é muito mais longa. A formação de Constantino é muito mais grave em cima do Novo Testamento. A ideia política de enganar o mundo com Jesus é muito mais grave. A ideia de você criar a verdade papal no catolicismo, de toda hora que você tem uma mentira, toda hora que você tem uma contradição, é só dizer que o Vaticano decreta que aquela contradição não existe. Como, por exemplo, a famosa profecia que o menino de Nazaré, Jesus o Nazareno, eles tentaram modificar livros da Torá oral e obrigar que os judeus escrevessem Yeshua Notzri, Jesus o Nazareno. Sabe para quê? Forçaram. Tem várias edições que na época da Inquisição obrigaram os judeus a trocar o texto. Sabe para quê? Vou explicar para vocês essa última bomba para terminar. Porque todo mundo sabe que praticamente a única profecia que tentam colar que Jesus é Messias é dizer que Jesus é Messias, como está escrito o menino de Nazaré. E não tem nenhuma profecia dessa nos profetas. Zero. O Vaticano é esperto e fala, essa contradição não existe. Não vi, não sei, nem sei o que você está falando, não. Opa, recebi uma ligação aqui. E nos evangélicos tentam
desesperadamente responder essa pergunta e alguns deles acabam vendo que é mentira e se convertem. Eu conheço um rapaz chamado Carlos, hoje em dia mora em Nova York, ele era pastor, filho de pastor e neto de pastor, foi tentar escrever uma resposta de 200 páginas para tentar inventar uma profecia que não existia e no final se tornou judeu, se converteu ao judaísmo em Israel da forma correta e hoje em dia virou rabino. Por quê? Porque quando você mexe demais no que está errado, você acaba descobrindo a verdade, meu amigo. Você acaba vendo que está tudo errado. Agora, sempre as pessoas tentam sair pela tangente. O evangélico, com todo amor e carinho, ele tenta sair pela tangente dizendo que o Vaticano é mau, que o Vaticano é de Roma. Meu amigo, não é o Vaticano que é de Roma. Jesus e sua história, o Novo Testamento inteiro vem do Concílio de Niceia, que é do Constantino, que é de Roma. Todo o Novo Testamento foi Roma que criou. Roma. A religião que as pessoas estão seguindo, não importa se você é católico, se você como é que fala? Evangélico, tem outro que é adventista, né, do sétimo dia, não importa. Se você acredita em uma letra do Novo Testamento de qualquer edição, a tua religião é Roma, paganismo, Deus do sol, estrela, Deus do computador, Deus da parede, qualquer coisa, menos o Deus que criou o céu e a terra, menos aquele que deu a Torá, menos aquele que realmente é o Deus da nossa Torá. Não faltam aqui, tá? Não faltam aqui profecias, tá? Não faltam. Deixa, isso aqui já tá bom? Pessoal, mais de 1.500 pessoas, eu agradeço a sua confiança em vir aqui saber a verdade. Você quer saber toda a história? Site toracomvocê.com, Torá com H no final, e você vai lá e adquire o estudo completo. É um investimento pequeno que você faz, ainda vai estar sendo caridoso como organização de Torá, né, que realmente reflete qualquer capital para o benefício do público, e você vai aprender tudo, mas 100% sobre Jesus, desde que ele nasceu até ele morreu, muito mais segredos que não dá para falar aqui numa aula, e muito mais explicação sobre a criação do Novo Testamento. A por B. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Você não pode perder esse estudo fechado. Vai lá no site toracomvocê.com e aproveita que tem vários estudos legais para você adquirir. Aproveitando para dizer que amanhã começa o nosso estudo fechado sobre Jerusalém secreta. Quem foi Malquitzedek, o rei de Jerusalém, chamado na Torá como sacerdote de Deus e que sentava com o primeiro patriarca Abraão para estudar a Torá? Quem era Malquitzedek? Amanhã a gente vai começar um estudo fechado ao vivo sobre ele. É só você se inscrever, toracomvocê.com, inscrições. Qual é a ligação de Jerusalém com todas as rezas que vão até Jerusalém e sobem aos céus? Como fazer para uma reza ser ativada e ser atendida conectando com Jerusalém? Que portal é esse em Jerusalém que nos conecta com mundos espirituais, como, por exemplo, o Gan Eden, no Jardim do Éden? Aonde nós vemos que o rei Salomão sabia conectar a força de Jerusalém com o mundo inteiro. Como nós podemos compreender a Jerusalém de baixo e a Jerusalém de cima, que é a Jerusalém espiritual, onde está sendo construído o terceiro templo, e cada coisa que a gente faz constrói o terceiro templo em Jerusalém. Jerusalém em hebraico está no plural. Todos esses segredos a gente vai falar a partir de amanhã. O estudo começa às 4 da tarde, horário do Brasil, mas vai ficar gravado, então você pode adquirir, se inscrever, participar e depois você assiste a gravação no teu celular, computador ou tablet. É simples, é fácil, é dinâmico. Agora, todo mundo que quer aproveitar para todo e qualquer estudo fechado do site, que a gente faz pacotes, eu tenho um curso de hebraico completo, desde a alfabetização até conversação, e quiser pacotes, é só falar com a nova pessoa, né, nova assessora minha do Torá com você, que vai te dar pacotes, formas de você poder estudar e arrebentar em hebraico, Torá e assunto que você quiser. Tá, o nome dela é Camila Vieira, ela é minha assessora, uma pessoa maravilhosa, e ela mora em São Paulo, né? 13, número DDD dele é 13, porque ela está em outra área do litoral, 13 99711 8589. Entre em contato com ela, ela vai te ajudar em tudo que você quiser quanto ao Torá com você. DDD 13 99711
8589. Anota esse telefone. Se não deu para anotar, pega na gravação, porque vai ficar aqui gravada essa aula no Facebook e no YouTube. Entra em contato com ela e fala: como eu faço para me inscrever amanhã para o Estudo Fechado? Como eu posso adquirir o Estudo Fechado sobre Jesus? Como eu posso estudar, pegar estudos sobre interpretação dos sonhos? E caso você queira um pacote de estudos, você vai conseguir fazer investimentos bem menores, estudar muito mais Torá. Fora isso, nós temos o aplicativo Torá com você, pode ser baixado tanto na Apple quanto no Android, e também nós temos o canal do YouTube, com mais de 470 vídeos de Torá, falando sobre todo e qualquer assunto que Deus ilumina na Torá, direto para você. É só você entrar no meu canal do YouTube, Elial Haski, e arrebenta. Aproveita hoje para se inscrever no canal do YouTube Elial Haski. Ativa as notificações, me segue em todas as redes sociais, a gente está junto, Torá com você, ou Elial Haski, um dos dois nomes você vai me achar em todas as redes sociais e vamos estudar Torá. E para essas mais de 1.200 pessoas, chegamos a 1.500, eu quero dizer a vocês que eu estou muito feliz que nós estamos, completando em 5 anos de Torá com você, e convido você a estudar a Torá comigo. Estudar de forma respeitosa, amorosa e verdadeira. Temos muitos grupos de WhatsApp também, onde todos são gratuitos, onde você entra e vem estudar a Torá. Caso você queira entrar num estudo, num WhatsApp, tem um grupo de WhatsApp específico, um deles só, que é hoje exclusivo, onde eu respondo pergunta, é uma dinâmica só, vídeos que eu faço para o pessoal, meio que uma família. Você também pode falar direto com a própria Camila. Tá? DDD 13 997 11 8589, que é um grupo específico chamado Juntos Vai Torá. Quer apenas receber coisas de Torá gerais? Tá cheio de grupo de WhatsApp, nosso Vai Torá 1, 2 e 3, tem grupo só para mulheres, é só entrar em contato com a gente nas redes sociais. Passei pelo nosso site toracomvocê.com. Se você quiser ser membro também no canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Tem lá categorias com estudos que você vai recebendo todo mês. É uma boa para você crescer em Torá. Ou seja, não falta forma para a gente estudar a Torá hoje em dia. Muito obrigado, pessoal. Nem consegui fazer a brahá do café. Vamos aproveitar para fazer agora e terminar com chave de ouro. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niyah bidvaro. Bendito é você, Hashem, Rei de todo mundo, que através de uma fala, todo mundo foi criado. Pois é, pessoal, Deus criou o mundo. Ele é um só. E fora dele não existe nada. Bota isso no teu coração, na tua mente, e vamos trazer o Messias de verdade. Tchau, pessoal. Tudo de bom, galera. Vai Torá. Até a próxima. Último aviso. Fiz uma live com um cantor sertanejo famosérrimo, no YouTube, então ele está explodindo, chamado Alex PPA. E ele ama judaísmo, começou a seguir o meu canal há alguns meses. Todo dia ele fala que assiste uma aula de Torá. A gente ficou amigo, se conectou e ele está se tornando Benoar. Ele está se tornando um não-judeu que segue as 7 leis de Noé. Eu tenho uma live que eu fiz com ele no meu Instagram. Não, quer dizer, no Instagram dele. E hoje, 8 da noite, horário do Brasil, a gente vai postar em todas as redes sociais a minha live com Alex PPA, cantor de sertanejo famoso, se tornando um noético, um não-judeu, que segue as leis da Torá para ele. Tudo de bom, pessoal. Até a próxima. Vai Torá, galera. Tudo de bom, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela participação de vocês. Tudo de bom, galera. Aproveita para dar like, comenta, curte, se inscreve no canal. Tchau, pessoal. Tudo de bom, galera. Tchau, tchau. Uma ótima semana. Shavua Tov Umevorach. Tudo de bom, pessoal. Tchau, tchau, galera. Tchau, pessoal. Tudo de bom, galera. Também do